Você não está seguro, você está anestesiado. Existe um tipo de prisão que ninguém quer escapar. Não é porque ela tem grade, não é porque ela tem corrente, ou não é porque alguém está te obrigando a ficar, mas é porque ela está confortável demais. Ela tem rotina, ela tem previsibilidade e ela tem comida na mesa. Ela tem aquela sensação que está tudo sob controle. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. Porque quando uma prisão é confortável demais, você nem percebe, você nem imagina que está preso. Você acha que está vivendo, mas talvez só esteja existindo na vida que alguém, algum medo ou algum sistema escolheu por você. Mas a pergunta que eu quero te fazer, você realmente está vivendo a vida que escolheu para você? Ou você só está seguindo a versão segura que te fizeram aceitar? Porque existe uma grande diferença entre estabilidade e anestesia. Estabilidade é quando você escolhe ficar quando realmente aquilo faz sentido. E a anestesia é quando você fica porque você tem medo de sair. E muita gente passa anos confundindo as duas coisas. A pessoa fala que está sendo prudente, que está esperando o momento certo, que precisa se preparar melhor e que ainda não é a hora certa. Mas no fundo, muitas vezes não é estratégia. É medo disfarçado de responsabilidade. E o medo raramente aparece dizendo: "Oi, eu sou o medo". Ele aparece como um conselho. E se der errado? E se você não for capaz? E se não for a hora? E de pergunta em pergunta, você vive aceitando uma vida menor. Não é porque você não tem potencial, cara. Você precisa entender isso. Mas porque alguém te convenceu que o risco de tentar é maior do que a dor de permanecer parado. E o pior, que às vezes as pessoas nem querem o seu mal. Às vezes ela te ama, às vezes ela tem medo. E às vezes já sofreram tanto que passaram a acreditar que aquilo é verdade. Que aquilo se tornou uma verdade absoluta, que eles acreditam. Você sabe quando você quer tentar algo novo, você quer fazer algo novo, você quer mudar de cidade, e a sua mãe ou aquela pessoa que você ama, principalmente as pessoas que você ama, fala: "Meu filho, mas se der errado, e se não der certo, a cidade é muito grande, você é do interior, sei lá, você não vai conseguir". Às vezes não é porque ela quer seu mal. Você precisa entender isso. É porque essa pessoa te ama. E ela acreditou que aquilo é melhor pra você. Mas, cara, não é. É um medo disfarçado. Mas cuidado demais também pode virar prisão. E quando a pessoa quer te proteger de tanta dor, ela também está te impedindo do crescimento. Mas aqui está a verdade que ninguém te fala. Ficar parado tem um preço, o conforto cobra, só que ele não cobra de uma única vez. Ele cobra devagar. Ele cobra na sua energia, ele cobra na sua ambição, ele cobra na sua produtividade e ele cobra naquela vontade que você tanto tinha de fazer algo maior. E quando você menos perceber, você não está cansado porque você tentou demais. Você está cansado de fato porque você segurou demais. Talvez o seu sonho não esteja morrido. Talvez o seu sonho só esteja soterrado. Soterrado debaixo da rotina, debaixo do medo, debaixo da opinião e debaixo do conforto. E aquela vontade que você tanto tinha de criar algo novo, de empreender, de viajar, talvez esteja aí. Ela só está apagada. O problema é que a vida segura, ela parece muito convincente. Ali você já conhece tudo, ali você já sabe de tudo. Ali não tem tanta surpresa. Ali talvez não seja o que você queria, mas ali já é previsível. Só que a segurança não é sinônimo de vida. Uma vida onde nada te desafia também é uma vida onde nada transforma. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa largar tudo amanhã. Não é isso. Às vezes você precisa ficar, às vezes você precisa se organizar, às vezes você precisa ser estratégico. Mas existe uma grande diferença entre esperar o momento certo ou usar o momento certo como uma desculpa para você nunca sair do lugar. E essa é uma diferença entre a pessoa livre e a pessoa presa. A pessoa livre, ela pode estar no mesmo lugar durante anos, mas ela escolheu estar ali. A pessoa presa, ela aparentemente parece ter uma vida boa onde ela está, mas na verdade ela tem medo de abrir uma nova porta. A prisão mais perigosa não é aquela que te machuca, é aquela que te dá conforto suficiente para você parar de se questionar. Ela te dá distração, te dá prazer rápido, te dá uma tela para rolar, te dá uma série para maratonar. Ela te dá pequenas recompensas para você deixar para amanhã. E quando você menos perceber, já se passaram 2 anos, 5 anos, até 10 anos. E um dia você se pega se perguntando: aonde foi que eu parei de querer mais? Talvez você não tenha parado. Talvez você só tenha sido treinado para parar de querer mais. Liberdade até parece bonito demais quando a gente fala. Mas liberdade na prática,
ela assusta. Porque liberdade significa escolher. E escolher significa assumir o risco de errar. E nem todo mundo está preparado para errar. Nem todo mundo tem maturidade suficiente para lidar com o erro. Quando falamos de erro, falamos de aprendizado. Quem tem liberdade, ela está disposta a assumir risco. E quando ele assume risco, consequentemente, ele sai do caminho, ele sai do tradicional. Ele assume algo novo. Ele quer construir algo novo, ele quer empreender, quer sair, quer fugir da manada, quer ir para onde ninguém está indo. Isso é liberdade. É assumir riscos, ter mais responsabilidades. E independente dos acertos e dos erros, ele vai estar pronto para aquilo. Não espera aplauso, não espera aceitação, ele só é livre. E quando ninguém escolhe por você, a responsabilidade é sua. Se der certo, foi você. Mas se por um acaso algum motivo der errado, também foi você. E é por isso que muita gente prefere uma vida decidida por outra pessoa. O caminho pronto, a opinião pronta, uma rotina pronta, até mesmo um trabalho que a pessoa não ama, mas paga as contas, sabe? Uma cidade que não escolheu, uma vida não satisfeita, uma versão de si mesmo que não inspira, mas também não exige mudança. Porque mudar exige uma pergunta desconfortável. E se essa vida que eu estou vivendo não é realmente a minha vida? Essa pergunta dói, mas ela também liberta. E o primeiro passo para sair da gaiola não é sair correndo, mas é perceber que existe uma porta. Talvez não abra hoje, talvez você não consiga abrir agora, ou até mesmo você precise de tempo. Mas você precisa saber que ela existe. Porque o problema não é ficar. Porque o problema é ficar sem saber que poderia escolher outra coisa. Ficar por escolha é liberdade. Mas quando você resolve ficar por medo, aí é prisão. Talvez você esteja nesse ponto. Você não precisa abandonar tudo, mas você precisa olhar para a sua vida com honestidade. Esse trabalho, essa vida que você está vivendo é uma fase estratégica ou é uma desculpa para você não tentar outra coisa? Agora eu quero que você se faça essas duas perguntas. Essa rotina te fortalece ou te mantém ocupado para não pensar outra coisa? Essa segurança é paz ou é medo disfarçado de maturidade? Agora faça para si mesmo essas duas perguntas e reflita. Existe um tipo de conforto que te descansa, mas existe um tipo de conforto que te apodrece. E esse é o mais perigoso. Porque ele não destrói a sua vida com uma tragédia. Ele destrói a sua vida com uma repetição. Todo dia igual, toda semana igual, todo mês igual, todo ano igual. Até que um dia você percebe que você não perdeu a sua vida por um grande erro, mas que você perdeu a sua vida por concessões. Uma vez você deixou para depois, uma vez você não tentou, uma vez você escolheu uma vida confortável, outra vez você deixou alguém escolher por você. E fica tranquilo que eu sei que o mundo lá fora assusta. A vida real é muito diferente do que falam na internet. Às vezes é confuso, às vezes é solitário, às vezes dá vontade de voltar para trás. Mas a vida real é isso. Ela não é uma coisa só. Ela é boa e ruim, ela é leve e é pesada, é vitória e queda. É coragem e medo, tudo no mesmo corpo e ao mesmo tempo. A ilusão da nossa geração é achar que existe uma versão da nossa vida onde tudo funciona o tempo inteiro. E não existe vida sem desconforto. E quem passa a vida evitando desconforto acaba evitando uma vida sem transformação. Você não cresce quando tudo está fácil. Você cresce quando você precisa decidir, quando você precisa adaptar, quando você precisa aprender e quando você precisa fazer, mesmo com medo. E principalmente você cresce quando você consome conteúdo como esse aqui no YouTube. Então não deixe agora de se inscrever e deixar o seu like e ative todas as notificações para que o YouTube te recomende mais vídeos como esse. Não é sobre romantizar o sofrimento, é sobre entender que nem todo desconforto é sinal de caminho errado. Às vezes o desconforto é só preço de uma vida maior. Às vezes o medo não está te avisando para parar. Às vezes ele só está te mostrando que você chegou perto da porta. Então talvez a pergunta não seja se você está confortável. A pergunta realmente é: esse conforto está te fortalecendo ou está matando o seu sonho em silêncio? Porque o conforto não é um vilão. O problema real está quando o conforto vira dono da sua vida. Quando você troca crescimento por previsibilidade, coragem por aceitação, sonho por rotina, liberdade por uma sensação falsa de segurança. Talvez hoje você não precisa mudar tudo, mas você precisa olhar para aquela ideia que você abandonou, para aquele projeto que você engavetou, para aquela vontade que você enterrou e para aquela versão sua que você fingiu
esquecer. E perguntar com honestidade: eu parei porque não quero mais ou porque eu fiquei com medo? Talvez o seu sonho não esteja morto, cara. Talvez ele só esteja esperando você parar de chamar o medo de segurança. Porque uma gaiola continua sendo uma gaiola mesmo quando ela está confortável. Porque uma vida escolhida continua sendo liberdade mesmo quando ela dá medo. Então olhe para a sua vida hoje e responda com sinceridade. Você está vivendo ou está confortável demais para sair de uma prisão? Agora se faça essa pergunta. Então se você ficou até o final desse vídeo aqui, não deixe agora de se inscrever, deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.